Salve, salve família palmeirense, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente veio para mais um vídeo. Eu conto muito com o seu like e com a sua inscrição, isso ajuda demais aqui, que é tudo de graça para vocês. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a negociação do Castellanos, o que está faltando para o Palmeiras fechar, não é muito, é um problema, já adianto para vocês. E o Palmeiras bate hoje, recorde mundial em 2021. Impressionante esse time. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, nunca se esqueçam, a gente tem aqui a Connect Plus para vocês assistirem filmes, séries, jogos do Verdão, todos os canais liberados, pay-per-view, tudo para vocês. Beleza? Tamo junto, link na descrição e não se esqueçam de mencionar aqui o Cartinha. Rapaziadinha, se liga nessa história. O Palmeiras hoje, contra o Guarani, ele bate recorde mundial de time que mais jogou em 2021. Muitas vezes eu falo isso, que eu acredito que o desempenho desse time está ligado diretamente ao cansaço, a exatamente o que o Palmeiras precisa realizar, né, nesse ano. Para vocês terem uma noção, o time que havia jogado em mais vezes em 2021 era o Manchester City, com 29 partidas. Isso daí foi essa semana, na quarta-feira, no mesmo dia em que o Palmeiras jogou na Libertadores. Os dois atingiram 29 partidas. Olha só. E hoje, 2 dias depois, quarta, quinta, já sexta-feira, o Palmeiras enfrenta o Guarani. Isso mesmo. E o Palmeiras consegue aí se tornar o time que mais jogou em 2021 no mundo. É muito louco isso. Olha, para vocês terem uma noção, em 2020, quando o Luxemburgo caiu do Verdão, ele tinha jogado 36 partidas em 14 de outubro. 14 de outubro, pessoal. 36 partidas. O Palmeiras, hoje, em abril, já está chegando à sua 30ª partida. Então, realmente, a gente consegue perceber que o desempenho desse time, obviamente, o time tem problemas, o time está cansado, o time tem lesão, precisa chegar jogadores, o Palmeiras precisa de muita coisa, mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos também para o material humano. Eu sempre falo isso, o material humano são os jogadores, a gente trabalha, a gente torce, a gente gosta dos jogadores, que são pessoas, né? E eles sentem cansaço, eles têm uma vida normal. Os jogadores estão há muito tempo longe da família, tem gente que não consegue nem voltar para casa. Então tem tudo isso, tem um fator psicológico, um fator aí de cansaço. Mas as 30 partidas, isso vai pesar. E principalmente, se o Palmeiras precisar priorizar campeonatos, que eu acredito que precise e que irá precisar mais para frente, vamos supor, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, eu descarto aí Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão. Eu acho que o Brasileirão vai ser muito difícil a gente conseguir chegar, né? Apesar que eu tô achando que esse time tá mais para time de Brasileirão, apesar de ser um time cascudo, tá? O Palmeiras, tudo bem, perdeu essas finais nesses últimos tempos aí contra o Flamengo e também contra o Defensa, só que, cara, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Eram campeonatos que ali não tinham, né, um peso, não tem um peso, um grande peso, mas são campeonatos em que o Palmeiras lutou até a final, né, até o final do jogo. Principalmente que a gente percebeu os 2 jogos chegaram nas finais, né, nos pênaltis. Então mostra o quanto que o Palmeiras lutou, né, gente? Uma notícia também que a gente não pode deixar passar despercebido, ontem o pessoal já começou a divulgar qual é o real motivo do Palmeiras não ter fechado com Castellanos, né, gente? Qual foi o problema? Às vezes as pessoas falam Castellanos. Rapaziada, meu espanhol não está em dia, já adianto para vocês, beleza? Então é o seguinte, o New York City, né, o grupo City, ele tem um sério problema com o centroavante, aonde ele só tem o Tati, o Castellanos, só tem um jogador ali como centroavante. Imagina se a gente tivesse somente o Luiz Adriano e tivesse vindo, sei lá, a Europa querendo comprar o jogador, e o jogador pedindo para sair. Aí o Gagliotti, provavelmente o Gagliotti deixaria, tá? Fica muito difícil a gente vender um jogador que é o nosso único centroavante. Isso seria o principal aí, o que pesaria nesse momento, né? Preciso pensar, não posso vender esse centroavante. O Gagliotti teria que pensar assim, eu acho que dificilmente ele pensaria. Então, diante disso, ele só tem somente um centroavante, que é o Castellanos,
E o outro centroavante que eles têm, que é o Weber, que jogou no Paysandu, jogou num monte de time aqui no Brasil, ele está lesionado, sofreu uma cirurgia, passou por uma cirurgia, uma lesão no joelho e está fora do futebol desde setembro. Já deve estar para voltar, né? Já deve estar voltando. Só que isso daí demonstra exatamente o problema, a dificuldade. O Palmeiras, será que o Palmeiras tem que esperar os caras contratar um jogador? O problema é que a janela americana ainda nem abriu. Então, fica difícil, né? Vai esperar os caras lá, o New York, contratar um jogador, pra depois o Palmeiras ir lá contratar o Castelhanos. Porra, é jogo duro, né, gente? Falar a verdade, fica muito difícil da gente conseguir colocar aí realmente essa negociação em pauta. O Palmeiras já havia reduzido, depois aumentou a proposta, pediu pra parcelar, os caras ok. Só que aí os caras viram e falam, ó, só que a gente tem um problema, a gente só tem aqui o Castelhanos, então fica muito difícil da gente vender, porque senão a gente vai ter que colocar o goleiro no gol, o goleiro reserva. É mais ou menos isso, né? Você vai ter que colocar ali um meio campo, um ponto, um lateral. E falar a verdade, cara, põe um ponta, põe um goleiro no gol. É futebol americano, cara, MLS. Não é tudo isso também. Dá pra colocar, improvisar um outro centroavante, né? Um ponto, alguma coisa assim, sem querer zoar, mas dá pra colocar um jogador ali, né? E aí, o que vocês acham? Que o Palmeiras consegue bater o martelo nessa negociação ou não? Rapaziada, também eu queria trazer para vocês não se esqueçam, se vocês querem camisas originais, mantos do Palmeiras na Porcolândia, aqui embaixo tem na descrição, onde vocês compram em 10 vezes. Cupom Carta na Rede tem 10% de desconto e quem é membro do canal consegue 15% de desconto para quem é membro. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto, um grande abraço, avante palestra e mais tarde retornamos com mais um videozinho de leves, né? Então, falou!